A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Jó, capítulo 6, versículo 14, que diz: O amigo deveria mostrar compaixão ao que desfalece, e até ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui, logo após, ele faz o amigo de Jó, ele ter falado sobre o sofrimento de Jó, sobre atribuindo até mesmo o sofrimento dele a algum pecado, a qual ele faz tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. No nosso episódio anterior nós falamos sobre isso. Ele vai proferir palavras, até de boa intenção, porém apontando aí, querendo dizer que Jó ele tinha pecado. Então Jó ele vai responder, ele vai justificar, as queixas dele quando ele preferiu até mesmo não ter nascido. Nós vamos observar que Jó ele responde: se pudessem pensar a minha mágoa e colocar junto da balança a minha calamidade. Na verdade, seria mais pesado do que a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são impulsivas. E Jó, ele responde a esse discurso, do seu amigo, ele faz, isso é um desabafo profundo onde Jó ele defende sua reação. Ele argumenta que sua dor física e angústia são reais e pesadas. Pede a compaixão dos amigos, ele vai expressar frustração por eles não o compreenderem. Então, nós vamos ver que o peso do sofrimento, de Jó, ele é comparado, ele compara a sua dor à areia do mar, afirmando que o seu tormento é tão grande que suas palavras podem parecer precipitadas ou desesperadas. O sofrimento desse homem era tão grande que ele vai comparar, também o versículo de número 4, ele diz: Pois as flechas do Todo-Poderoso se cravam em mim, e o meu espírito suga o veneno que nelas há. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Então, o seu tamanho do sofrimento, ele explicando, ele colocando aqui uma forma que fosse compreensível a compreensão, o peso do sofrimento dele, o quanto o tormento que ele estava passando, que até mesmo ao ouvir as palavras de Jó podem parecer algo assim precipitado ou desesperadas, mas é algo do que ele estava sentindo, no seu corpo, na sua alma. Então há um sentimento de abandono, isso Jó, como ser humano, ele também vai sentir. Muitas vezes podemos estar rodeados de pessoas, de amigos, de conselheiros, mas podemos sentir, abandonados. Ele compara os amigos, a ribeiros temporários no deserto. Então, na estação das secas, eles não oferecem água aos viajantes. A água aqui podemos dizer que é ajuda, sendo inútil exatamente quando ele mais precisa de apoio. Então, Jó estava precisando, de um apoio e não de críticas, não de ser perseguição, de apontar ali, ficar aquele debate de que ele estava pecando, que ele estava errando, mas ele vai comparar a esses amigos, aquele que não oferece, ajuda, não oferece, água àquele viajante que se encontra numa terra seca, que se encontra, num lugar precisando de água, mas acabam sendo inúteis, né? Quanto mais ele precisa de apoio. Então, que nós possamos também ser esse amigo, que oferece água ao sedento. E é interessante que nós vemos na palavra que Jesus Cristo, ele mata a sede, ele é a água da vida, a água que talvez fisicamente, nosso corpo precisa,
né? Mas para o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa de Deus, precisa de saciar nossa sede na presença de Deus. Então é inútil muitas palavras, é inútil muito discurso se não se estende as mãos, se não se ajuda, né? Temporariamente, no momento de aflição, muitos correm, muitos abandonam. E nós podemos só saber que muitas das vezes nós vamos perceber, né, que muitos estão somente com interesse, pelo que nós podemos oferecer, né? Muitos só querem quando está tudo bem. Acho que nós possamos também ser como como aqueles que, seja na alegria ou na tristeza, seja na morte, seja no momento de alegria, no momento de perdas, que nós possamos continuar firmado no propósito. Se assim somos amigos, somos pessoas que temos amigos, temos parentes, nós possamos manter esse vínculo em todo o tempo, seja na alegria ou na tristeza. Há um apelo pela justiça, né? Jó ele vai desafiar os seus amigos, né, a apontarem qual foi o seu erro, né? Ele pede que observem sua sinceridade e expresse o desejo de que Deus simplesmente o alivie daquela aflição, mesmo que isso significasse, né, a morte dele. Então ele desafia a apontar, né? Muitas das vezes, nós falamos no episódio anterior, que as pessoas atribuem aquela dificuldade, aquela provação que a pessoa está passando, até mesmo uma enfermidade, um desemprego, ao pecado. Muitas das vezes a pessoa não é isso, né? Muitas vezes não é porque a pessoa está vivendo em pecado. É um processo, é o que Deus tem permitido. Então, nós possamos também olhar para isso. Nem tudo quer dizer que a pessoa está em pecado, mas que a pessoa está sendo ali provada, e nessa hora também não só a pessoa, não só, mas nós também, por sermos provados para ver o quanto nós somos, né, quanto nós somos realmente um amigo ou parente, né, ou aquele que realmente se importa com aquela pessoa. Né? Esse capítulo, ele mostra como a dor humana ela pode levar ao limite de exaustão, de nos lembrar da importância de oferecer empatia e compaixão a quem sofre em vez de julgamento. Esse amigo de Jó oferece, em vez de ser empatia, em vez de se colocar, né, até meio altruísmo, se colocar no lugar do próximo, ele oferece ali julgamento. Então, que nós possamos nesse dia estar firmado nessa palavra, e em vez de andarmos, né, procurando o culpado, ou o erro, ou apontando o erro, nós possamos orar, ser o amigo que dá ânimo, aquele que estende a mão, aquele que está sempre pronto a ajudar, e muitas das vezes não precisa se falar nada, porque muitas das vezes a companhia, um abraço, né, já é o suficiente, em vez de muitas palavras tentando consolar e justificar o que a pessoa está passando. Jó, ele precisava de amigos, e de um amigo que não o apontasse, mas amigo que ali o ajudasse, né? Desse para ele, né, como um viajante que está em terra seca, né, na estação seca, o que ele precisa é de um copo d'água, né? Ele precisa de água, precisa de ajuda, aquele que está passando um momento de dificuldade, não de críticas, porque já basta o que a pessoa está passando. Então, que nesse dia nós possamos ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no nosso coração.